você. Mas o assunto hoje não é esse. O assunto hoje tem continuidade ao assunto do despojo. Porque na caminhada da fé, todos nós sabemos que a Bíblia, ela requer práticas na nossa vida, que é verdadeiras batalhas. Requer o quê? Prática, fala aí, prática que se tornam verdadeiras batalhas. Diga assim, na caminhada da fé, o Senhor vai exigir prática nas nossas vidas que se tornarão verdadeiras batalhas. Sim ou não? Sim. Vamos dar um exemplo de uma dessas práticas? Quando a gente não era cristão, como era que era a nossa vida lá fora no mundo? Só misericórdia, né? Cachaça, cigarro, droga, bebida, mulherada, sim ou não? Aí imagina, a gente vive aí 20, 30 anos, 15 anos, numa prática dessa, bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, fazendo tudo errado, e de repente, do nada, a gente toma uma decisão e se torna um cristão. Hã? Já imaginou? E agora? Peraí, ontem eu estava fumando, hoje eu sou cristão, agora eu não posso mais. Ontem eu estava bebendo com meus amigos na mesa lá e saí de lá assim, eu bebo sim, eu estou bebendo. E hoje eu estou aqui como cristão, não posso mais beber. E aí? E aí? Aí, muitos que se tornaram cristãos, por não fazer o que nós estamos ensinando aqui, por não procurar compreender a caminhada da fé, desiste. São vencidos. São o quê? Vencidos. São o quê? Vencidos. São vencidos. E muitos deles desiste. Muitos deles abrem mão da caminhada da fé. E alguns até ficam. Mas sabe em que estado eles ficam? Um dia em pé e um dia caído. Um dia em pé e um dia caído. E aí vai indo, sabe o que acontece? Ele diz, não dou conta, vou desistir. E tudo por quê que ele toma essa decisão de não dou conta, vou desistir? Porque a Bíblia requer que nós que nos tornamos cristãos, aprendemos sobre a caminhada da fé. E a caminhada da fé não é pegar a Bíblia em casa, mozão, estou indo para a igreja, tchau. Vim para a igreja aqui, abrindo aquele versículozinho que o pregador chama, fechou, adorou, louvou, terminou o culto, vou para casa. A caminhada da fé não é só isso. Isso aí é um ponto. A caminhada da fé é muito mais além do que isso, do que esse ponto que nós temos que praticar. E muitos estão se assegurados só nesse ponto. Eu sou cristão, mas pega a rotina da vida dele. Nos dias que tem culto, ele pega a Bíblia dele, vem para a igreja, aqui canta, aqui faz aquela oraçãozinha de 5, 6 minutos, ouve a mensagem, lê a Bíblia conforme o pregador manda ler, termina o culto, ele vai embora. E aí só 3, 4 dias depois, quando tem culto de novo, que ele vai pegar a Bíblia. E isso não está bem, isso não é bom. Isso é prejudicial na vida do cristão. Por quê? Porque as batalhas estão constantes na vida do cristão. Vira para a pessoa do lado. Diga, hoje nós vamos. Vira para a pessoa do lado. Vira para ele. Diga, hoje nós vamos aprender um pouquinho. Fala assim, um pouquinho da caminhada da fé. Diga, nesse pouquinho nós vamos aprender a maior batalha. Carne. Fala para ele, a maior batalha. Carne. Repete, carne. Qual é a maior batalha? Qual é a maior batalha? Carne. Põe a mão assim e diga assim, eu sou capaz de ir além do que eu quero. Mas para isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o quê? Atitude. A gente tem que ter o quê?
Atitude. Nós jamais chegaremos aonde nós almejamos chegar se nós não tivermos atitude. E aí a gente precisa descobrir essa questão da capacidade. E na batalha da carne, olha, na batalha do corpo ou da carne, se nós não colocarmos em prática a capacidade, para que essa capacidade venha gerar atitude na vida da gente, a gente nunca vai conseguir ser o que nós queremos ser na questão de cristão. A gente vai sempre continuar sendo vencido. Porque na batalha da carne, olhe para mim, na batalha da carne tem uma questão: ou você vence, ou você é. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Verdadeiro, fato. Ei, fato. Na batalha da carne, ou você vence, ou você é vencido. Isso é um fato, pastor Antônio. Isso é um fato, e esse fato tem se tornado real na vida de milhares de pessoas. Ou ele vence, ou ele é vencido. Quer ver um exemplo? Aqui muitas pessoas têm aceitado Jesus. E desses muitos que têm aceitado Jesus, alguns não conseguem firmar. Alguns desistem. E resultado da desistência, foi vencido. Foi vencido. Não é a vontade de ser salvo que ele não teve, não. Foi vencido na batalha da carne. Foi vencido. Porque a carne, ela requer muito. E ela só vai deixar de requerer de nós quando nós aprendermos a controlá-lo. Ou quando nós aprendermos a dominá-lo. Antes de sermos cristãos, olhe para cá. Antes de sermos cristãos, nós éramos dominados pela a carne. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem aqui fumava? Quem fumava? E não fuma mais? Quem bebia? E não bebe mais? Quem roubava? E não rouba mais? O que era isso? Era o domínio da carne que tinha sobre nós. Quem fazia nós roubar? Não era a carne? Quem fazia nós fumar, nós beber, não era carne? Quer dizer, nós estávamos no domínio dela, ela dominava a vida da gente. O ímpio aí fora, ele vive a vida que vive porque ele vive dominado pela carne, não é porque ele quer. Não é porque ele quer, ele vive dominado pela carne. E quando a carne domina, irmão, só conheço um meio de sair do domínio dela. Colocando a capacidade em prática para que essa capacidade gere atitude e para que essa atitude gere uma libertação na vida dele. E a Bíblia ensina isso. O mais profundo, o mais tremendo é que a Bíblia nos ensina isso. Mas aí quando a gente não procura aprender, de nada vale a nossa caminhada da fé. De nada vale. Aí a gente almeja entrar no céu, mas a porta do céu está fechada para nós. Quer ver? Vamos lá, Renata, cadê? Está com o microfone aí? Consegue um microfone para Renata? Nós vamos aprender um pouquinho de que hoje? Eita, já esqueceram? Nós vamos aprender um pouquinho de que hoje? Todo mundo esqueceu, irmão. Então repete. É porque você não virou para a pessoa do lado. Fala assim: hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a carne. Quando eu falar a carne, não vai pensar que é a picanha, não. Nem o filé mignon, é o corpo, tá? A carne é o nosso corpo, tá bom? Amém? Que às vezes eu vou falar a carne aqui, você fala, eu vou aprender sobre picanha, filé mignon, costela. Não, é o corpo. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Se você não tem, não se preocupa não. A Renata ela vai ler e você ouve e nós vamos tentar esclarecer aqui o que vai ser lido, tá bom? Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Renata, volta para o início. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Amém. Para aí.
Olha o que está dizendo aí na parte B desse ensinamento. Olha, na minha tradução está assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Na leitura lida pela Renata está assim: mortificai-o, isso é, matai-o. Quem está me entendendo, diga amém. Matai o que, Renata? O que diz aí a tradução? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Está vendo? É a mesma coisa, só com tradução diferente. Eu vou aqui na tradução da minha. Na tradução da minha diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A vossa natureza terrena. Isso é, nós, seres humanos, fomos feitos por Deus com duas naturezas: a natureza terrena e a natureza espiritual. Está dentro de nós essas duas naturezas. Quem está entendendo? Aonde está essas duas naturezas? Dentro de nós. Bora, diga aí, dentro de nós. Vira para a pessoa do lado e diga: nós fomos feitos por Deus, natureza carnal, natureza espiritual. Diga: essas duas naturezas habitam dentro de nós. Isso é sério, isso é sério. Olhe para mim, isso é sério. Muitos cristãos não sabem disso. Muitos cristãos estão padecendo e vivendo uma vida horrenda por não entender isso. Ele acha que é só ter levantado a mão, aceitado Jesus e pronto, o resto vai acontecer. O resto Deus vai fazer acontecer na vida dele. E não é isso que a Bíblia ensina. Está aqui, ó. Está aqui. Lê de novo aí, Renata. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É uma ordem ou não é? É uma ordem ou não é? E essa ordem está sendo dada para quem? Para nós, cristãos. E qual é a ordem aí que está sendo dada? Nós matar quem? A nossa natureza carnal. E como é que nós vamos matar ela? Aí está o segredo, pastor Antônio. Como é que nós vamos fazer para matar essa natureza carnal? E, lá no mundo, ela controlava nós. Lá no mundo, ela dominava a nossa vida. Mas quando nós viemos de lá para cá, tem que haver uma reversão. É nós que temos que aprender a dominar ela. E a única maneira de nós matarmos ela é tomando o domínio, é tomando o controle que ela tinha sobre nós. Isso aí, ó, é uma das questões. A pessoa que vem lá de fora com usuário de droga, ele tem que aprender isso. Ele tem que aprender que quem faz ele usar a droga é a natureza carnal que está nele. Não é o diabo. É o diabo? Não, é a natureza carnal. Não é o diabo. Ei, não é o diabo que faz aquela pessoa que veio lá de fora para Cristo beber. Não é o diabo que faz ele fumar. Não é o diabo que faz ele usar a droga. É a natureza carnal que ainda está no domínio do corpo dele. Quem está me entendendo? Está dando para entender? Está dando? Aí atrás está dando para entender? Graças a Deus. Então, como fazer então para mim me libertar, pastor Paulo? Você vai ter que matar ela. E para matar ela, você vai ter que praticar uma coisa muito importante. Qual? Negar. Só tem uma maneira de você matar essa natureza carnal que lhe aprisionou na droga, negando aquilo que alimenta ela. Quem está entendendo? Negando aquilo que alimenta ela. Quem concorda? Sim, fato. Começa a dizer não e começa a não fumar. Começa a dizer: eu não vou fumar, eu não vou te dar esse prazer de fumar. E vai praticando esse não e vai negando. Vai chegar o dia em que você não vai sentir mais vontade. Por quê? Porque quando você decidiu negar, ela começou a morrer em você.
Ela começou a perder o domínio de você. Ela começou a perder o controle que ela tinha sobre você. Mas se toda vez que ela der vontade, você for lá e... É tanto que o viciado, quando ele está com a ânsia de vontade tão grande, assim que ele usa, a ânsia da vontade passa. Por que a ânsia da vontade passa? Porque ele alimentou a natureza carnal que lhe aprisionou aquilo. Isso é fato, é real. Então, se você quer se libertar da bebida, da droga, do cigarro, a batalha é sua. De quem é a batalha? É de Deus? Não. Outro erro dos cristãos, colocar a batalha para Deus. Diga para a pessoa do lado, diga: a batalha não é de Deus, é sua. Deus não vai descer, olha, Deus não vai descer do céu e dizer: natureza carnal da droga, tu não vai mais botar vontade nesse homem. Não, tem que ter uma batalha. Essa batalha é necessária. E essa batalha ela é importante, ela é fundamental, sabe por quê? Porque ela faz nós descobrir a maior capacidade que existe dentro de nós. Mas enquanto nós não entrarmos na batalha, nós nunca vamos descobrir que somos capazes de vencer. Olhe e preste bem atenção o que a nossa natureza carnal carrega dentro de nós. Fator número 1, prostituição. Vamos lá. Vai, Renata. Impureza. Que mais? Fator número 2. Sabe o que é impureza? É pior do que a prostituição. A impureza ela é pior do que a prostituição, sabe por quê? Porque a impureza não suja só uma parte, a impureza suja várias partes. A impureza suja a mente, suja os olhos, suja a boca, a impureza suja o coração. A impureza é como uma poeira. Se alguém estiver quebrando a parede ali e a poeira de lá para cá vier, ela vai sujar só essa mesa? Não, ela vai sujar o quê? Toda a igreja, se deixar. Sim ou não? A impureza é isso. Ela não suja só uma parte do corpo humano, ela suja várias partes do corpo humano. Então, fator número 1, prostituição. Fator número 2, impureza. Vamos lá. Apetite desordenado. Como é que é? Apetite desordenado. Sabe aquela pessoa que come 5 cachorro-quente e acha que está abafando? Sabe aquela pessoa que bota um prato bem caprichado assim, porque a comida está gostosa, e ele não é porque a comida está gostosa, né? Não, é porque ele está dominado por um apetite desordenado. Quanto mais ele come, mais ele quer comer. Eu não sei por que eu estou engordando. Eu não sei por que eu estou ficando barrigudo. Apetite desordenado. Isso é sério. Não, eu estou matando a fome. Não é essa questão porque você está matando a fome. Porque a fome não se mata como muitos estão tentando matar. Se mata. Olha, eu conheço pessoas que, se você sair daqui com ele agora e levar num restaurante, ele vai comer um pratão de comida. Mas se 10 minutos depois você for parar em outro lugar e dizer: vamos comer um cachorro-quente, o que ele vai fazer? Ele vai comer. Vamos tomar um sorvete depois do cachorro-quente, o que ele vai fazer? Ele vai tomar. Por quê? Por que ele vai fazer tudo isso? Porque ele vai achar que está com fome e vai fazer isso. E o apetite desordenado, ele é terrível por isso. Porque ele leva o ser humano a uma situação crítica, assustadora. A vil concupiscência. Como é que é, Renata? A vil concupiscência. Bom, quem tem um celular aí? Entra aí, procura vil concupiscência. Que bicho complicado é esse que está dentro do nosso corpo, irmã? Vil concupiscência. O que deu aí no resultado do Google? Não, a gente precisa saber o que o nosso corpo carrega, irmão. Nós, como cristãos, temos que saber disso e aprender isso. Nós temos que saber o que o nosso corpo carrega e combater contra eles. A ordem da palavra é combater, ao ponto de nós matarmos. A ordem da palavra não é só combater, é combater ao ponto de nós matarmos. O que diz aí? É o termo utilizado para designar a cobiça
ou apreço por bens materiais, assim como prazeres sexuais. É o chamado avareza, né? Viu? Cucumpensa. É aqueles desejos que vêm num carro. E aí, meu Deus, é um descontrole. E tudo isso, irmão, que nós estamos vendo aqui, está em nós. Nos comandava lá fora. Só que quando nós nos transformamos, aceitamos Cristo, não sai assim não. Aceitou Jesus, limpou tudo, saiu. Vai continuar dentro de nós. Diga para a pessoa do lado: a natureza carnal permanece na vida do cristão. Levanta a mão quem tem a natureza carnal viva aí na sua vida. Ela está em nós. Ela está em nós, irmão. Isso é sério. Nós precisamos aprender isso. A natureza carnal, ela não morre quando nós confessamos Cristo. Ela permanece dentro de nós. E a primeira batalha da caminhada da fé é lutar contra ela ao ponto de matarmos. Vamos lá, prossegue. E a avareza, que é a idolatria. E a avareza, que é a idolatria. Agora olha o que a Bíblia fala. Vai, prossegue. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o que traz sobre nós a ira de Deus, irmão. Pelas tais coisas vem a ira de Deus. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitos de nós cristãos estamos padecendo por não entendermos isso aqui, por não buscarmos um meio de compreender o que é a caminhada da fé. E se nós não buscarmos isso, nós vamos padecer, irmão, nós vamos sofrer. E muitos vão até desistir da caminhada da fé, porque não entenderam que a natureza carnal, ela não desaparece quando você se torna um cristão, ela permanece dentro de você. E o mais terrível, olhe para mim, o mais terrível, quando nós estávamos lá no mundo, a carnal estava viva, fervendo dentro de nós, e a espiritual estava morta. Quem aqui era, vou botar aqui, quem aqui era católico antes de ser um cristão? Quantas vezes você orava? Quantas vezes você lia a Bíblia? Quantas vezes você ia na igreja? Quantas vezes você jejuava? Natureza espiritual. Eu quando eu era católico, eu ia para a igreja. Mas eu ia para a mangá do padre. Porque na minha época os padres faziam a missa assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente saía de lá, a gente não entendia nada, era tudo, a missa era celebrada toda no latim. E a gente saía de lá mangando, eu e os meus primos, em nome do Pai. Nós não ia para adorar, nós não ia para fazer o que a gente faz hoje como cristão. Isso é muito sério. Nós precisamos entender, a natureza carnal, ela não desaparece do nosso corpo quando nós nos tornamos cristãos, ela permanece. A guerra é controlar ela, dominar ela, lutar contra ela, até ela morrer. Morrer em que sentido? Morrer no sentido dos seus prazeres. Quem está me entendendo? Diga assim, a minha batalha contra a natureza carnal é matá-la. Repete aí, é matá-la no sentido dos seus desejos. Nós não vamos matar ela para ela desaparecer de nós. A nossa guerra não é essa, mas a nossa guerra é matar ela no sentido dos desejos dela. Se ela exigir droga, nós vamos matá-la e não dar a ela mais droga. Se ela exige bebida, nós vamos matá-la e não dar a ela mais bebida. Se ela exige idolatria, nós vamos matá-la e não dar a ela mais a idolatria. Se ela exige adultério, nós vamos matá-la e não dar a ela adultério. Se ela exige prostituição, nós vamos matá-la e não dar a ela prostituição. Se ela exige ódio, nós vamos matá-la e não dar a ela o direito dela ter ódio dentro de nós.
Vamos lá, abra sua Bíblia. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Está dando para entender, igreja? Eu estou olhando para o relógio, nós vamos já terminar. Falei que hoje nós ia aprender só um pouquinho. Efésios 4, 22. Capítulo 4, versículo 22. Até o 24, Renata. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aí, ó. Situação. Vamos recapitular a leitura, Renata, por favor. Você que já encontrou, que não encontrou, ouça com atenção qual é a ordem. Vamos. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Segundo o que foi lido aí? Segundo o que, igreja? O trato passado. Isso é, segundo a vida no passado. Segundo aquilo que nós vivíamos lá no mundo. Qual é a ordem? Despojei. Vos despojei. Isso é, jogai fora, tirai da vossa vida. Tirai da prática do vosso dia a dia. Tirai da prática do vosso dia a dia. Leu até o 24, Renata? Vamos lá. Vamos focar no versículo 22, por favor, de Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, Isso. vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha para cá. Por que eu pedi para nós focar um pouquinho aí? Vou repetir aquilo que eu já falei. Quando nós estávamos lá no mundo, antes de ser cristão, nós estávamos aprisionados pela natureza carnal. E a natureza carnal nos fez viver uma vida velha, cheia de manias, cheia de coisas erradas, cheia de sujeira. Lá no mundo, a natureza carnal procurou e tem destruído milhares de pessoas através das suas práticas. Sim ou não? Sim ou não? A maioria das pessoas que estão cancerosas, o câncer veio de onde? Veio da droga, veio da bebida, veio do narguilé. A maioria das pessoas, dos jovens que perderam suas vidas, e homens e mulheres adultas que perderam sua vida, aí veio do homem, da vida do crime. E o que era isso? O velho homem. Ele produzia tudo isso na nossa vida. E a ordenança é despojar dele. E vou repetir, só tem uma maneira de nós despojarmos dele: negando os seus desejos. Negando os seus desejos. Não tem outra maneira de se despojar dele. É negando os seus desejos. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, precisamos compreender e entrar na batalha para tornar isso real. E aí, quando entrarmos nessa batalha, aquilo que eu citei aqui, vou citar de novo, é necessário ser posto em prática. Nós temos que descobrir o tamanho da nossa capacidade. Olha para mim, nós temos que descobrir o tamanho da nossa capacidade e ter a atitude de fazer aquilo que nós queremos que seja feito. Caso contrário, nós vamos viver o que muitos estão vivendo aí: não dou conta, não sou capaz, não consigo. Não, você é forte, não dou conta, pá. Já tentei. Quem conhece gente que só sai isso da boca dele? Quem conhece? Conheço um monte. Já tentei, não consigo, não dou conta. E estão morrendo. E estão se autodestruindo a si mesmo. Porque o não tentei, o não dou conta, não é voz do diabo, é voz da natureza carnal. É voz da natureza carnal. Por quê? Porque a natureza carnal, ela combate, ela luta.
E ela não vai aceitar você negar ela. E ela vai botar em você o quê? Um pensamento negativo. Ela vai implantar em você um pensamento negativo para que você não põe em prática a capacidade que você tem. Quem está me entendendo, diga amém. Abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Primeira Tessalonicenses 4:3. Vamos, Renata. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Como cristão agora, qual é? Qual é, igreja? Lê de novo, Renato, porque eles não entenderam. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus, igreja? A nossa santificação. E aí eu vou ensinar como é que se santifica, irmãos. Como é que nós, como cristãos, nos santificamos? Matando a natureza carnal. Só tem uma maneira de nós se santificar, irmãos. Negando a natureza carnal. Se nós não negarmos a natureza carnal, nós jamais nos santificaremos. O problema de muitos cristãos, sabe qual é, irmão? É que eles acham que a santificação está apenas na leitura da palavra, no jejum e na oração. Eu conheço um irmão, esses dias eu estava conversando com ele. Ele disse, rapaz, tô num propósito igual o senhor. 40 madrugadas de oração. Falei, que benção. E ainda tem mais. Estou indo para um monte, subindo uma escada de... Quantos andares? Ela até falou, não sei, 130 andares, sei lá. Falei, rapaz, que benção. Mas, porém, só Deus sabe. Como é que está o coração? A oração é necessária, o jejum é necessário, a leitura da Bíblia é necessária, mas a santificação ela vem quando você nega a sua natureza carnal. Quando você nega a sua natureza carnal, ela está sendo eliminada e o seu espiritual está crescendo. Quando você nega a sua natureza carnal, você está se auto-santificando a si mesmo. Quem está me entendendo? Não tem como se santificar só por meio da oração, só por meio da leitura bíblica ou só por meio do jejum. Vou repetir, orar é fundamental, ler Bíblia é fundamental, jejuar é fundamental, mas não adianta você fazer tudo isso e o principal você não fazer. E manter a sua natureza carnal viva, comandando a sua vida. Não adianta. Você quer ver? Mateus capítulo 23, 27. Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus capítulo 23, versículo 27. Podemos, Renata? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Aí, ó. Olha o que Jesus falou aos escribas e os fariseus. Essa passagem, quando Jesus chega, os fariseus estão pregando, estão ensinando o povo. E estão dizendo assim para o povo, ó, não roube, não adultere, não minta, não prostitua, não fume, não engane o seu próximo. Olha o que eles estão ensinando. Eles estão ensinando tudo o que é certo. Quem está me entendendo? Eles estão ensinando tudo o que é certo. Eles estão ensinando a matar a natureza carnal, negando os seus desejos. Mas, porém, eles mesmos estavam vivendo tudo errado. Aí Jesus diz para eles, vocês são hipócritas. Lê de novo, vai até o versículo seguinte, só para você ver uma coisa. Eu quero entrar nesse detalhe, vai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de inequidade. Prossegue mais um versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Prossegue. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Continua. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade. Amém. Aí, ó. Olha para cá. Olha para cá. Deixa eu tentar concretizar essa parte aqui para nós deixar para a próxima. Nós vamos continuar nesse estudo, que nós precisamos entender que santidade não se constrói por fora. Santidade se constrói por dentro. Repete aí, fala assim: santidade não se constrói por fora, e sim por dentro. E qual é a maneira de se construir santidade por dentro na nossa vida? Negando os prazeres da nossa natureza carnal. Negando a natureza, os prazeres da nossa natureza carnal. Os escribas e fariseus criaram uma santidade aos olhos do povo externa, mas interiormente só Jesus. Jesus falou isso porque Jesus conhecia a imundície das suas mentes e dos seus corações. Por isso Jesus disse: olha, vocês são hipócritas. E em uma outra tradução, Jesus vira para a multidão e Jesus diz assim, ó: fazei tudo o que ele vos ensinar, mas não vivai de acordo com os seus procedimentos. Isso é, os seus ensinamentos estavam corretos, mas o seu procedimento estava incorreto. Quem está entendendo? Não se constrói santidade por fora. Santidade se constrói por dentro, no interior do nosso corpo. Por que que tem muitos crentes irados um com o outro aí, muitas pessoas? Por que que tem muitas pessoas cheias de ódio um com o outro? Ah, mas ele me feriu, e eu não consigo ver ele, eu não consigo olhar para ele. Está errado ou não está? Está errado ou não está, igreja? E para ele tirar esse ódio, o que ele tem que fazer? Orar? Orar? Não tem como. Ele vai morrer orando e o ódio não vai sair. Ele vai morrer orando e o rancor do coração dele não vai sair. Vai sair, igreja? Não vai. Só vai sair quando ele tomar uma decisão de ir até aquela pessoa e quebrar o mal. Pedir perdão, ou chegar nele e dizer: olha, eu não consigo falar com você, eu estou com ódio de você porque você me maltratou, mas eu não quero viver assim porque eu sou um cristão e eu quero... Estou colocando aqui. Se não tomarmos esse tipo de atitude, nós nunca vamos romper o ódio, o rancor. Irmão, e isso é sério, porque isso impede de nós herdarmos o céu. E é o que mais a gente tem visto, por incrível que pareça, é pessoas passando um pelo outro sem dar paz. Alguns ainda fazem até uma cara fixe. Lá vem, exibida. Alguma coisa está lá dentro suja, tá ou não está? Tá ou não está, igreja? Para uma pessoa falar isso para o outro, tem alguma sujeira lá dentro? Tem ou não tem? Quem concorda que tem? Eu tenho certeza que tem, mano. Eu tenho certeza. Para uma pessoa olhar para o outro e sentir nojo, ou sentir vontade de matar, ou pisar, ou atropelar, tem alguma coisa suja lá dentro.
E não adianta, Jesus não vai descer e tirar, é a pessoa que tem que tirar. É a pessoa que tem que romper, que tem que quebrar. Vamos findar. Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 22, 23 e 24. Nós finda aqui e aí nós vamos continuar depois. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 22, 23 e 24. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Assustador isso aqui, viu? E vocês sabiam que isso aqui está se cumprindo na vida de muitos homens e de muitas mulheres lá fora? Você sabia que essa sentença aqui criou uma maldição na vida de muitos homens, muitas mulheres lá fora, chamada AIDS? Vamos voltar, quer ver? Renata, volta aí. Cadê? Romanos capítulo 1. Volta para o versículo 20 a seguir. Escute bem. Vai, Renata. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Peraí. O que aconteceu com o coração dessas pessoas? Se escureceram. Eles não reconhecem Deus como Deus. Seus corações estão tão preto, tão sujo, que eles foram entregues a essa vida aí. Vamos lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Homem com homem estão fazendo o quê? Desonrando seus próprios corpos. Mulheres com mulheres estão fazendo o quê? Desonrando seus próprios corpos. Isso é sério. Vamos lá. Vai fim daí. Vai, Renata. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que eles fizeram? Mudaram o quê? A verdade na mentira. Não é isso que nós estamos vivendo no mundo aí fora? Tudo que era verdade não está virando mentira? Tá ou não está? E tudo que era mentira não está virando verdade? Sim ou não? Sim. Tudo que era verdade está virando mentira. E tudo que era mentira está virando verdade. O mundo está nessa situação. O mundo está assim, David, nessa situação. Há uns anos atrás o homem não podia casar com homem, agora não. A mentira virou verdade, pode. Está aí, nós estamos indo para uma pior. O pai agora vai poder casar com a filha, imagina. Não podia, agora pode. Agora é verdade, pode, é real. Estão pegando o quê? Olha os corações dele, olha o que a natureza carnal é capaz de produzir e causar na vida de um ser humano, se ele não lutar contra ela, se ele não tomar uma decisão de combater ela da vida dele. Ela mata, ela leva ele a uma morte destruidora.
Amém? Palma para Jesus.